Fazer hoje mais uma previsão para vocês. Qual que é a previsão? É que a Espanha vai quebrar. A Espanha vai ao FMI. Quebrar, gente, um país quebra quando ele tem que pedir socorro ao FMI. Essa, para mim, é a definição de quebrar. Bom, eu trouxe para vocês os maiores países já algumas vezes, tá? Então eu pretendo analisar esses grandes países. Vamos começar aqui pela Espanha, então, que é o menor dos 12, tá? Inclusive eu falei que o PIB da Espanha está inflado, que ele vai cair, ó, com relação aos outros. O fator que eu apliquei à Espanha é muito parecido com o da Grécia, é igual ao da Grécia, é 0,5, um fator bem forte, tá? Junto com Itália, com França. Então, a Espanha não vai ser o primeiro país rico aí ao FMI. De 1980 até 2002, mais ou menos, só os pobres iam ao FMI. Aí a Grécia inaugurou a ida dos ricos ao FMI. Então, depois da Grécia foi Irlanda, Portugal. Agora está na vez de Espanha e Itália irem ao FMI. O Banco Central Europeu está até emprestando dinheiro um pouco por baixo do pano para que eles não precisem ir ao FMI, mas eu estou achando que eles vão acabar tendo que ir ao FMI. Tá? O Banco Central Europeu está emprestando muito dinheiro via bancos para os países ricos. Então, a minha previsão é que a Espanha vai ser o próximo. Tá? Vou deixar aqui escrito para não ter dúvida. Então, aqui o fator de novo. Aqui a dívida externa da Espanha está um fator que a gente analisa com relação ao PIB. Ó. Só para vocês compararem com relação ao Brasil. O Brasil tem um PIB grande e uma dívida pequena. A Espanha tem uma dívida grande e um PIB pequeno. Aqui os países mais encalacrados, tá? Irlanda, Portugal, faltou Grécia aqui, tá? Mas os dois têm uma dívida bem maior do que a da Espanha, mas a Espanha também vai. Eu peguei e calculei o saldo por setor. Esse cálculo que eu faço, eu gosto muito de fazer para ter uma ideia do que vai acontecer. A gente pode reparar que o setor agrícola, o agronegócio da Espanha, até que está mais ou menos, está vendo isso aqui provavelmente por subsídios europeus. Depois a gente tem mineração e combustível. Assim que as commodities aumentaram de preço, a Espanha ficou encalacrada. Então isso aqui é fator estrutural, isso aqui não tem jeito de mudar. O que tem jeito de mudar e com muito esforço são as manufaturas. Então eles começaram a mudar. Ó. Só que é difícil você compensar com manufatura um déficit grande em petróleo, em mineração. Isso aqui foi o que causou a crise da dívida externa brasileira, com o primeiro choque setorial em 73, 79, e agora os países ricos estão vivendo essa crise. Tá? E nós passamos por ela, que nós temos petróleo agora. Em 2007, gente, já dava para a gente ver que a Espanha ia ter problema. Dava para ver por quê? Porque a Espanha era o segundo maior déficit em conta corrente. Isso aqui é déficit, tá? Eu esqueci de escrever aqui. Mas os Estados Unidos é de longe o maior, tá? Continua sendo o maior, vai ter problemas. O Reino Unido ele era maior do que a Espanha e ele começou a tomar providência antes. Mas então a Espanha, pelo tamanho dela, não poderia ser o segundo maior déficit em conta corrente nunca, tá? Então já não é agora a crise, gente. A gente consegue ver antes que vai ter crise. Bastava você acompanhar as contas correntes da Espanha. Dá uma ideia, olha só, do Brasil, enquanto a gente estava fazendo o trabalhinho de formiga, está economizando, construindo reservas, a Espanha estava gastando, aqui ó, a crise foi em 2008, tá vendo? E ela veio gastando feito louca. Isso aqui é fazendo dívida externa, conta corrente, tá? Então, não tem condição. O, houve uma crise nos Estados Unidos, tá? A Europa basicamente tinha os mesmos juros dos Estados Unidos, o interbancário, só que a partir de julho de 2011 deu uma separada, tá? A crise na Europa se agravou muito. Quando agrava na Europa, agrava junto dos Estados Unidos, tá? Mas não na mesma intensidade. Deu uma baixada e agora parece que está dando de subir de novo, tá? Eu não sei, eu não tenho os números recentes, mas esperar sair os gráficos, tá, provavelmente isso aqui está voltando a subir. É isso que aconteceu. A crise se agravou, o Banco Central Europeu jogou dinheiro no final de 2011 e agora o trem tá, entendeu? É uma coisa grande, 10, 20 anos, tá? No, vai cozinhando em banho-maria. Os rendimentos dos bônus públicos da Japão, Alemanha, tá vendo? Estados Unidos está caindo e da Espanha com a Itália está subindo. Então essa boca
aqui, ó, ao abrir essa boca aqui, significa que Espanha e Itália vai ter crise, vai ter que ir para o FMI. Tá? Isso aqui é uma tendência de longo prazo. Parece que agora já está em 6,5 de novo, eu não tenho os números direitinho, mas já está subindo. Abaixou com o Banco Central Europeu agindo e voltou a subir com a crise dos bancos da Espanha, com a ameaça da Grécia sair da zona do euro. Aqui o balanço do Banco Central Europeu, está o despejo de dinheiro na economia, ampliei aqui para vocês. O Banco Central Europeu está jogando dinheiro, muito dinheiro na economia para ver se segura essa crise. O Fed também joga, tá? Mas agora com menos intensidade, jogou bastante no passado. Aqui, Banco Central Europeu, acho que mais atualizado, tá? Finalzinho aqui. Então, lá, fuga dos investidores provoca fortes subidas nos juros Espanha e Itália. Isso aqui dia 30 de maio, tá? Agravamento das rentabilidades pedidas pelos investidores para deter dívida espanhola e italiana contraria o mínimo histórico de altas obrigações da Alemanha. Ou seja, o juro na Alemanha cai e o juro na Espanha e Itália sobe. Então é por isso que a Alemanha não quer resolver o problema. Não quer por quê? Porque eles estão ganhando dinheiro com isso. Está havendo uma transferência de riqueza dos países pobres para a Alemanha. Então, além da Alemanha dar dinheiro, a Alemanha ganha dinheiro. Então, a Alemanha está com a faca e o queijo na mão. A Alemanha está dominando a Europa com esse jogo deles. É uma coisa inteligente, tá? A dívida líquida do setor público da Espanha, gente, não é agora que está subindo. Ela estava subindo antes da adesão ao euro. Só que com a adesão ao euro choveu dinheiro para a Espanha e houve uma maquiagem. É por isso que a gente não pode olhar um único indicador. A dívida líquida do setor público estava caindo, mas a dívida externa estava aumentando. Esse que é o segredo. Então, se você olhasse com outros fatores, tá, você ia ver que a Espanha ia ter crise. Então, isso aqui nada mais era do que uma maquiagem de balanço. Tanto é que agora está se revelando a real dívida líquida do setor público da Espanha. Por quê? Porque o governo está tendo que salvar outras entidades. Ele fechou os olhos para a cagada na bonança, tá? E agora, na época de crise, ele está sendo obrigado a passar o balanço a limpo para assumir. Mas quem é inteligente sabe que essa queda aqui foi uma queda falsa. É uma queda porque os juros pagos pelo governo da Espanha se igualou ao juro da Alemanha, na época de que o mercado financeiro estava eufórico. Mas é evidente que Espanha e Alemanha não se comparam. A Espanha é gastadeira e a Alemanha é austera. Então é evidente que isso aqui era mentira. É por isso que a gente tem que analisar vários indicadores. Então vamos lá, previsão minha. A Europa vai passar longos anos cuidando da desalavancagem. Qualquer economista, qualquer pessoa que estuda um pouquinho sabe que os ciclos econômicos eles acompanham ciclos de endividamento. As pessoas, os governos, as empresas, todo mundo vai se endividando. E depois tem um ciclo de crise, que é o ciclo de desalavancagem, que é o pagamento das dívidas, que é o desendividamento. Isso aqui é doloroso e longo. Não vai ser fácil, é 10, 20, 30 anos para acontecer. Trouxe aqui um gráfico das dívidas totais dos Estados Unidos, só para vocês terem ideia, porque da Europa, da Espanha, não tem a dívida total, tá? Mas então a dívida total dos Estados Unidos subiu muito, aqui é a crise de 29, tá? Foi paga até 1955 e de 1955 até 2008, que é o que eu tenho aqui, a dívida só foi aumentando. Agora parece que ela está mais ou menos em linha reta, tá? As pessoas estão pagando dívida e o governo americano se endividando. Então está praticamente constante. Então tem que haver um desendividamento, eles têm que trazer isso aqui para baixo, tem que pagar essa dívida. É por isso que o trem é doloroso e longo, é coisa de 50, 60 anos o endividamento, tá vendo? Esses são os grandes ciclos econômicos, grandes ciclos. A economia ela acompanha o crédito. Quando você vai aumentando o crédito, o endividamento, a economia cresce. É como se fosse uma bolha, mas depois tem que se pagar essa conta, porque o mercado financeiro não acredita no pagamento dessa dívida, então ele começa a duvidar e começa a correr. Nos Estados Unidos ainda não houve a corrida, o mercado financeiro ainda vai tentar sair dos Estados Unidos. É evidente que como a Europa está em situação pior, eles não têm para onde ir, tá? Vai para os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos ainda vai chegar a vez deles, pode ficar sossegado. Falou, moçada?